Eu gostaria de saber sobre a ONG. Eu sei que vocês começaram em 2002, mas eu queria saber como é que começou tudo e como é que vocês atuam. Tá, vamos lá. Em 1993, existia um movimento pela ética na política que era liderado pelo Herbert de Souza Betinho. E quando terminou esse movimento, ele aproveitando aquele grupo que se formou nesse movimento, ele resolveu aproveitar essa união para começar o combate à fome. E a partir daí surgiu a Ação da Cidadania contra a Miséria e a Fome pela Vida, desde 1993, que tinha dois objetivos. O primeiro, arrecadar e distribuir alimentos para as famílias que estavam em situação de fome. E o segundo era colocar em pauta a discussão sobre a questão da fome. Que as pessoas conversassem, tomassem conhecimento da existência da fome no Brasil, da profundidade desse problema, e que a partir daí começassem a ter ações que reduzissem essa fome em todo o país. Hoje, a gente está completando 30 anos da Ação da Cidadania, e está em todo o Brasil. É o maior movimento de arrecadação e distribuição de alimentos da América do Sul. E eu sou o coordenador do Comitê da Ação da Cidadania aqui no Rio Grande do Norte desde 2002. Eu comecei como voluntário na campanha Natal Sem Fome, e depois de uma série de acontecimentos, eu acabei como coordenador. Então, desde 2002, eu venho batalhando nesse campo. Entre 2007 e 2019, a campanha Natal Sem Fome deixou de existir, porque foi o período que o Brasil saiu do mapa da fome e a situação da fome estava mais ou menos equacionada com o Bolsa Família. E em 2019 a gente voltou a essa situação de precariedade de alimentos, e então a campanha retornou. A ONG, foi fundada em 2019, entre 2007 e 2019, coincidentemente, foi o período em que eu mudei para Manaus, então eu não atuei, não tive atuação nenhuma, eu passei 12 anos em Manaus, e quando eu voltei foi quando eu foi retomada a campanha, então eu retomei a coordenação aqui no Rio Grande do Norte. A campanha tem, como eu falei, dois objetivos, que um é de arrecadar alimentos e distribuir, e o outro é de fomentar a discussão sobre a questão da fome, de lutar por políticas públicas que resolvam essa situação de uma vez por todas. E a gente vem trabalhando nisso já há bastante tempo, e eu acredito que agora a coisa deva melhorar um pouco. Como a gente avisou, né, nós estamos trabalhando com a ODS 2 e além da fome, a gente trabalha com agricultura sustentável, né, a ODS. E a gente gostaria de saber se vocês têm algum projeto sobre agricultura ou sobre projetos a longo prazo. A fonte surgiu da ideia da gente ir além da questão de arrecadar alimentos e distribuir, que é uma coisa emergencial, mas da gente criar oportunidades de trabalho e renda para as comunidades carentes, para as comunidades necessitadas. Então, a gente primeiro teve uma iniciativa de criar uma fábrica de sabão a partir da utilização de óleo de cozinha reciclado. Isso estava bem encaminhado quando começou a pandemia e com o afastamento social, com a necessidade de afastamento social, isso acabou não indo à frente. E a gente está num processo de implantação de uma horta comunitária para comunidades lá da Zona Norte, que também está ligada a essa questão. A agricultura sustentável, a agricultura que provê, que produz alimentos, é a agricultura familiar. Então, o agronegócio está preocupado com produzir commodities, com exportação, então ele não produz comida. Quem produz comida é a agricultura familiar. Aí a agricultura familiar ela precisa de políticas públicas de apoio para que ela consiga se desenvolver. E como diz o próprio nome, são pequenos negócios que se desenvolvem de forma familiar e então precisam desse apoio.
Quando a gente tinha a Secretaria da Economia Solidária, a gente tinha bem mais apoio nesse setor. Então, a agricultura familiar ela andou bem melhor. Depois que o último governo foi a extinção dessa secretaria, e com a extinção da secretaria, a agricultura familiar vem passando por sérios problemas. Se a gente conseguir retomar esse apoio à agricultura familiar, a gente com certeza vai ter uma agricultura sustentável muito mais forte, muito mais presente e provendo muito mais dos alimentos que são necessários. Só retomar aquela questão da dificuldade que vocês mais enfrentam sobre a questão da mão de obra, a questão dos voluntários. A questão de voluntário está no próprio nome, né? Um trabalho voluntário sem remuneração que as pessoas fazem quando elas podem, de acordo com a disponibilidade que elas têm. Então, quando a gente tem campanhas, como é a campanha Natal Sem Fome, por exemplo, que começa em outubro, através da mídia, a gente chama pessoas para participarem e essas pessoas vêm e vão. Algumas são permanentes, como a Tânia a gente está junto há mais de 20 anos, e outras vêm e vão de acordo com o momento, de acordo com a campanha. A gente tem na fonte hoje, a gente tem 33 a 40 lideranças que estão espalhadas pelo estado. A gente não está só em Natal, mas que normalmente trabalham em todas as campanhas. E fora essas, surgem sempre novas pessoas a cada nova iniciativa que a gente toma. Então, para finalizar, no caso, para a gente conseguir sanar essa questão da fome, né, é uma parceria entre tanto a questão de sanar essa coisa imediatamente, quanto dar oportunidade para as pessoas, certo? É difícil, é muito difícil. Agora, se todo mundo tivesse seus trabalhos tivesse oportunidade, eu acho que a coisa mudaria. Porque cada um depender do próprio oligo deles, né? Como eu disse aqui. Eu não tenho trabalho, aí é difícil. Tem muito com reciclagem. Aí um pega um saquinho, outro pega um saquinho, a garrafa quando vai vender é R$2, R$3. Um quilo de alumínio aqui está custando R$3. Eles passam a noite todinha juntando latinha para dar um quilo. Eu vejo aqui, todinho. A população aqui, tudinho eu conheço e tudo como é a situação dele. Mas a gente sabe, a gente que vive na periferia sabe o dia a dia de cada família que nós passamos. Sim. Em cima do que disse o Betinho, sabe, de quando alguém tem fome é porque todo o resto já lhe foi negado. Eu tenho para mim que se a gente conseguisse dar emprego, trabalho para todas essas pessoas, metade dos problemas estariam resolvidos. É claro que a gente tem que prover trabalho, educação, saúde, moradia, tem um monte de coisa que a gente tem que prover, mas se desse emprego para todo mundo, boa parte dos problemas já está resolvido. Essas pessoas, o que elas querem é trabalhar, é poder prover o próprio sustento. Então, como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso com políticas públicas que gerem emprego para todas essas pessoas. Mas onde é que essas pessoas vão trabalhar? Não sei. Onde elas vão trabalhar, não sei. Cabe ao governo decidir isso. O governo tem que criar postos de trabalho. E se a gente considerar que boa parte dessas pessoas não tiveram educação, não tiveram acesso à educação, elas são pessoas que são, segundo o mercado, e entre aspas, são desqualificadas. Sim. Então, se elas são desqualificadas, elas podem trabalhar num monte de coisa. Não precisam ser empregos que necessitem de qualificação. Então, criar esses postos de trabalho já ajuda muito, porque a partir do momento que essas pessoas têm um emprego, têm um salário, elas vão fazer com que a economia gire e que a coisa comece a funcionar. Para isso a gente precisa do quê? De políticas públicas que proponham essas soluções. Para ter essas políticas públicas, nós precisamos ter o quê? Legisladores, governantes que estejam comprometidos com isso. Quem é que coloca esses legisladores, esses governantes lá? Somos nós.
Então, está nas nossas mãos que a gente, na hora de votar, a gente vote em pessoas que estejam comprometidas com essas questões, em pessoas que estejam preocupadas com essas questões, com essas questões. E não é simplesmente votar e ir para o shopping, tá? É votar e cobrar dessas pessoas que elas façam aquilo que elas prometeram. Então, nós temos que nos organizar como sociedade civil para fazer essas cobranças, para que as políticas públicas sejam desenvolvidas e sejam implementadas. E aí a coisa começa a rodar sozinha. Bom, então essa foi a entrevista, né? A gente agradece muito que vocês tenham disponibilizado o tempo de vocês